coisa. Tá bom, já tá bom. Coisa. Perfeito. Aqui não tá entrando ainda, Carlos. Começou já? Aqui não tá. Tô com ele aberto aqui. Tô com ele aberto aqui, não tá. Tô com o YouTube aberto aqui do lado aqui pra ver se começou. Começou? Então, pessoal, primeiramente, boa tarde, né? Desculpem aí a demora. Nós tivemos um probleminha técnico, um probleminha comum aí da gente poder utilizar a transmissão, né? A gente tá aprendendo aí, tá apanhando um pouco. Oi. Que horas? Me falam já. Pessoal, boa tarde a todo mundo aí que está assistindo. Obrigado aí pela presença de vocês. Desculpem aí um pouquinho da demora. A gente está apanhando um pouquinho aqui das nossas redes aqui. A gente está cuidando aqui e tentando passar a transmissão para vocês. Então, assim, começamos com um pouco de atraso, mas a gente vai agora dar sequência à atividade. Então, a primeira coisa, né, a nossa atividade se chama Clóvis Moura, uma biografia. A ideia da atividade é trazer uma discussão e retomar a obra do Clóvis Moura, né, esse importante militante político, esse importante militante comunista brasileiro, um cara que tem tido uma nova repercussão da sua obra no Brasil ultimamente. É um cara que tem sido retomado, estudado por diversos grupos, e o Coletivo Negro Minervino de Oliveira é mais um desses grupos que tem estudado a obra do Clóvis Moura em todo o Brasil, né? São diversos grupos do Minervino, desse coletivo negro, que é um coletivo negro partidário, é um coletivo negro dentro das fileiras do Partido Comunista Brasileiro, do PCB, e esse coletivo tem feito estudos não só aqui em Maringá, nós estamos aqui em Maringá, como em outras cidades do país também. Sorocaba, por exemplo, tem um grupo que está estudando a questão racial e estudando principalmente a obra do Clóvis Moura, porque nós entendemos que o Clóvis Moura é um intérprete do Brasil e é um cara que tem muita contribuição para orientar a nossa luta política brasileira contra o racismo, né? E aí hoje a gente convidou uma pessoa extremamente especial, né? Não dá para falar de Clóvis Moura hoje sem pensar em convidar, em chamar e procurar o nome da Soraya Moura. A Soraya Moura, que é filha do Clóvis Moura, que é uma importante intelectual, que tem trazido esse debate da obra do pai dela. Ela tem retomado, participado de diversas discussões, diversos eventos, e tem uma questão especial, né? Que é falar desse grande militante político brasileiro, esse grande comunista, a partir ali daquele contato mais próximo, o contato familiar, que é uma questão que acaba trazendo para a gente várias questões importantes do ponto de vista da humanização, do ponto de vista de conhecer melhor quem que é esse cara. Quem que é esse cara que desde os anos 20 lá está estudando a questão do negro no Brasil e que está trazendo contribuições para a gente pensar a questão racial brasileira, interpretar o Brasil levando em consideração como que a classe trabalhadora brasileira tem uma porção negra extremamente importante, como que a gente precisa discutir isso. Então, assim, a nossa convidada é a Soraya Moura. A Soraya, ela é historiadora, é formada pela USP, né? E ela também trabalha ela tem uma microempresa que é o Armazém de História, que ela tem esse trabalho e ela faz atividades ligadas à formação dela, que é a formação em História. Soraya, tá aí? Estão me ouvindo? Estão me vendo, ouvindo? Deixa eu ver aqui se está Deixa eu aparecendo. ver aqui se está aparecendo. Acho que sim, Soraya. Acho que sim, Soraya. Tô aí? Tô aí? Eu acho que tá. Soraya, tô na dúvida aqui, porque o meu YouTube tá ligado aqui e eu não tenho certeza se E tá, eu não tenho certeza se tá apresentando. Mas assim, Soraya, eu acredito que tá. O Carlos, dá um sinal pra gente. Tá. Soraya, Tá. Soraya, primeiro agradecer
a sua presença, Agradecer agradecer por você ter aceitado o convite do coletivo, né? E gostaria, para a gente poder começar a nossa conversa, que você falasse um pouquinho de você. Quem é Soraya Moura? Quem é você? Tá? Só uma apresentação breve para saber e conhecer um pouquinho mais de você também. Boa tarde. Ok, boa tarde para todos. Eu que gostaria de agradecer. Esses convites sempre são muito estimulantes. Me sinto muito feliz e lisonjeado. Eu sou a filha única do Clóvis Moura, né? E carrego essa responsabilidade, que eu acho que é uma responsabilidade histórica, de manter vivo o pensamento dele, divulgar, disseminar, porque eu acredito que ele tem muito a contribuir para a questão do negro no Brasil, né? Seu pensamento é um pensamento polêmico, é um pensamento revolucionário, é um pensamento único, de uma certa forma, né? Aparece 4 microfones aqui. Que eu acho que ele dá um bom debate. Né? Eu não sei qual que é de quem. Para se entender essa questão no Brasil. Eu sou formada em História também, trabalho com pesquisas, com organização de acervos históricos, e eu hoje sou também a porta-voz um pouco, a facilitadora para que o pensamento do meu pai chegue aonde ele sempre quis que estivesse, né? No debate junto com as pessoas que se importam com a realidade. Melhorou. Tô dando pra ouvir a gente, Carlos. Tá com delay? Desliga seu mic. O som tá desligado, não o mic. Tá desligado. Soraya tá muda. Tá muda? Com quem não concordasse com ele. Né? Não sei o que se faz. E aí ele já xingava. Tinha, mas ele também não tinha papas na língua. Ele falava, eu aguento tudo, menos burrice. Burrice no sentido não da falta de conhecimento, mas a burrice fascista, né? Preconceituosa, jocosa. Aí também ele... todo aquele seu jeito de ser meigo e aberto e que gostava de conversar, se transformava também, já cortava ali. Ele falava, tem certas conversas com certas pessoas que a gente vai até um limite. Depois, os argumentos acabam, só tem uma palavra que a gente pode... só tem um lugar que a gente possa mandar essa pessoa. Me desculpe, mas é a merda. Entendeu? Então, chegava um momento que ele também já não tinha... Então, ele teve inimigos, brigou com muita gente ao longo da vida, discutiu, desfez amizades, refez amizades. Então, ele tinha ele era muito compreensivo, muito acolhedor, mas quando batia nas suas convicções, naqueles seus valores, que para ele eram valores que todo ser humano deveria ter, né, básicos de civilização, né, ele
também já cortava, já perdia esse estribilho. Então, era esse ser dialético, né? O poeta, o pesquisador intelectual rígido nas suas pesquisas, disciplinado, mais boêmio, marxista, comunista, se dizia, não, ele era comunista, muitas vezes, mas brigava, quebrava o palco o Partido Comunista, né? Não era um homem de partido, então ele tinha esse jogo dialético dentro dele, né? É muito interessante. E era um nordestino, né, autodidata, que, por sua curiosidade intelectual, produziu a obra que produziu. Ele nasceu em Amarante, no Piauí. Nasceu de 7 meses, disse que ia morrer, que recebeu a extrema-unção do pai. O meu bisavô paterno morava, né, ele nasce em Amarante. De lá ele muda para Natal, onde ele cursa o colégio católico, dos irmãos maristas, né, E de Natal ele vai para Salvador, já com 20 anos, né, 20 e poucos anos. E lá em Salvador, ele conhece ele se aproxima dos jovens, né, que almejavam se tornar intelectuais, que moravam em pensão, se reuniam lá perto do porto para trocar ideias, né? E entre esses jovens, muitos já eram ligados ao comunismo, às ideias de esquerda. O Jorge Amado, o Vivaldo da Costa Lima, que era antropólogo, foi amigo dele a vida inteira. Então era uma juventude já que se aproximava das ideias comunistas. E aí mas ele já devia trazer isso um pouco de Natal, porque ele lia muito, ele tinha muita curiosidade. Então, para ele se aproximar desses jovens, ele já devia ter alguma chama, né? Alguma semente dentro dele. Mas lá eles começam a discutir, criam os jornais, começam a editar artigos, eles criam uma rede de conhecimento entre eles, começam a corresponder com outros intelectuais, e aí eles vão criando essa rede. Então, a partir dos 20 anos, ele já tem todo essa postura, né, de marxista. Sim, sim. Isso, ele vai para... Porque de Salvador, ele muda para Juazeiro. Juazeiro, ali no sertão da Bahia. Em Juazeiro, ele continua mantendo essa correspondência. E, se não me engano, foi o Edson Carneiro que encomenda, fala, você está em Juazeiro, faça uma pesquisa sobre a religiosidade do sertão, sobre os costumes. E ele era um homem de campo, ele gostava muito disso, né, de conversar com as pessoas, de ir, né, ali onde as pessoas estavam, ouvir das pessoas as mesmas histórias. E ele começa a fazer artigos, ele começa a ver a questão da população negra, né, ali em Juazeiro, mesmo em Salvador, já tinha convivido muito. Né? E ele começa a querer estudar, né, a questão do negro no Brasil. Né? E aí, em Juazeiro também, ele se aproxima dos partidos, primeiro do Partido Socialista, porque como ele era um ser dialético, ele era sobrinho do João Mangabeira, que foi governador da Bahia pelo Partido Socialista. Então, e ele era muito próximo ao Joãozinho, que eles chamavam, João Mangabeira. Então, era uma roda ali
de jovens, devia ser uma juventude muito interessante. Porque, inclusive, lá, eu não lembro se foi em Juazeiro, Salvador, quem morava na rua, que a minha tia Merita chamava de Joãozinho, era o João Gilberto. Então, existia uma semente de intelectualidade, sabe, de pessoas, eles acabavam se juntando. Então, ali em Juazeiro, ele se candidata, depois ele vai para Salvador, se candidata a deputado. Tem uma controvérsia, porque uns dizem que foi pelo partido do João Mangabeira, que era o Partido Socialista, e outros dizem que foi pelo Partido Comunista. Ele diz numa entrevista, e eu até lembro, que foi pelo Partido Socialista, porque quem levou ele para essa coisa foi o João Mangabeira, né? E já tinha umas ideias, tal, não chegava a ser comunista, mas já era um cara mais, né, perto daquilo que era, né, no Brasil na época, ainda ele já era um cara mais aberto. Né? E é caçado. Então aí vem mais uma história de Clóvis, né? Que ele me contava, e depois, né, essa coisa da cassação dele. E era do João Mangabeira. Num comício de João Mangabeira, ele já candidato a deputado, ele vai armado. Que era uma coisa que meu pai nunca fez na vida, foi ter uma arma. Mas disse que foi armado. Ele conta, né, nas histórias dele, gente, vocês precisavam conhecer meu pai, vocês iam ficar horas conversando, que era porque ele estava fugindo do delegado, que ele estava tendo um caso com a mulher do delegado. E o delegado estava atrás dele. Então, como ele vai no comício de um partido socialista, dando a cara ali, ele falou, o delegado vai me pegar lá. Então, segundo ele, a cassação dele foi por conta de casos amorosos. Né? É que logo depois também o Partido Comunista é cassado. Então tem todas umas histórias assim que eu sou assim uma guardiã daquelas histórias à beira do Lampião, sabe? À noite que ele ficava contando as histórias. Então essa era a história que ele me contava. Ele fugiu do delegado. E de lá ele vem para São Paulo. Fugido do delegado, que ele tinha tido um romance com a mulher, do delegado. Que eu não duvido, porque ele era muito mulherengo. Uhum. Uhum. Tenha sido depois do PCB, aí para mim fica uma dúvida, que é em relação a outra questão também. Por exemplo, a questão do Caio Prado. Você chegou a comentar, né? Uhum. É uma controvérsia também a questão do Caio Prado? Porque ele sempre o Caio Prado foi um dos autores que ele... O Caio Prado, afinal, foi um dos pioneiros que fez uma leitura, né, com um viés mais marxista da realidade brasileira. Né? Antes ele lia o Oliveira Viana, né, quando chega um Caio Prado, né, mas aí quando chega na questão do feudalismo, tal, ele começa a ter essas discussões com o Caio Prado. Teóricas, né, assim, discussões de não concordar muito com isso. Mas a questão com o Caio Prado, tanto é que ele participou muito da revista Brasiliense, da Fundamentos. O problema com o Caio Prado, eles brigam, entre aspas, porque o meu pai escrevia na Fundamentos, e sai um artigo na Fundamentos, eu acho que até devo ter esse artigo, eu preciso procurar. Meu pai metendo pau no Caio Prado, assim, acabando com o Caio Prado. Meu pai não, um artigo acabando com o Caio Prado. Assinado C.M. E o Caio Prado leu aquilo e falou, é o Clóvis Moura. E quebraram o pau. E meu pai disse que ele não podia falar que não era ele, porque o artigo era do Carlos Marighella. E o Marighella estava na clandestinidade. Então era só CM. Então teve uma briga, assim, entre ele e o Caio Prado por conta disso.
também são as histórias, né, Mas a vida, ela é assim, né? Às vezes uma coisa que parece que rompeu com fulano, teoricamente. Não, às vezes foi um mal-entendido, porque ele respeitava o Caio Prado, né? Inclusive, quando até uma pergunta que você me fez, que o Caio Prado desaconselha ele estudar a questão do negro, ele estava em Juazeiro. O Caio Prado alerta, você não vai ter acesso a livros, a arquivos. Ele não diz, porque aí já tem uma leitura que o Caio Prado disse para ele não estudar a questão do negro no Brasil. Não foi isso. Ele alerta que uma pessoa em Juazeiro, na década de 40, não ia ter acesso a material para pesquisar, né? Então, são essas coisas que muitas vezes parecem simples do cotidiano que acabam virando uma discussão, uma briga teórica, uma inimizade. Não era isso, né? Tinha os momentos como brigaram quando aconteceu esse negócio do artigo do Marighella, porque o Caio Prado veio para cima dele, ele não podia dizer, não, é o Carlos Marighella, né, porque também comprometia a revista. Então, são coisas, às vezes, do cotidiano que se cria depois uma aura, né, de teórica, de discussão teórica, quando muitas vezes não foi. Como essa questão da cassação, né? Foi uma cassação política, pode ter sido. Mas ele conta que foi uma questão de vida cotidiana, de romance, né? Sim. Então, E o Caio Prado era alguém que ele tinha como referência, né? Tinha. Teórico e política no partido. Tinha. Eu não sei qual era a proximidade dos dois, mas parece que até onde a gente escuta, né, sobre a biografia do Clóvis, parece que ele tinha um carinho pelo Caio Prado. Tinha. Eles se correspondiam. Eu doei não sei se vocês sabem, o arquivo textual do meu pai, eu doei para o CEDEM aqui da Unesp, né, que está na Praça da Sé. E lá tem muita gente estudando, porque são cartas, né? Eu acho que as cartas falam muito. E eles se correspondiam muito com o Caio Prado. Eles não tinham, né? Eles tinham aquela coisa. Quer dizer, se alguém falasse mal, se por exemplo, um sociólogo mais de direita falasse mal do Caio Prado, ele ia defender o Caio Prado até os dentes. Entendeu? Ele ia... Então, são aqueles níveis de briga, né? Eu tenho o meu amigo Sim. ali, que eu tenho um monte de diferença com ele, mas se você vier falar dele, eu vou defender ele até a morte. Então, ele tinha essa né? Ele sabia onde... Então, ele tinha isso, na verdade... Pode falar. Isso vai aparecer para a gente como uma história na verdade, um impedimento, né? Como se o Caio Prado Júnior tivesse falado para ele, não faça esse estudo que você quer fazer. Exatamente. Esse estudo não é a prioridade, né? Exatamente. É assim que vai aparecer na literatura. Inclusive alguns livros, né? Sim. Eu mesmo, até a nossa conversa, a compreensão que eu tinha era de que o Caio Prado Júnior tinha falado para ele procurar temas mais importantes do que esse. É essa a apresentação que se faz dessa relação do Clóvis com o Caio em relação à publicação do Rebeliões da Senzala, que seria esse livro, que surgiu dessas pesquisas, né? Sim. Então, mais ou menos, isso é controverso, então. É controverso, mas que nas cartas aparece o Caio Prado dizendo, alertando, não estude isso em Juazeiro. Né? Você não vai ter, não vai acrescentar, não vai ter como. Né? Então, não era uma questão, não é importante você estudar a questão do negro. É tudo uma questão de leitura, mas na carta ele deixa, eu pelo menos, eu e talvez outros autores, faço essa leitura. Ele alertava para a dificuldade que seria estudar isso enfiado lá em Juazeiro do Norte, da Bahia. E essa carta está no CEDEM, você falou? Está no CEDEM. Toda a correspondência... O CEDEM fica onde, para quem... Na Praça da Sé. Quem tem interesse em estudar... Na Praça da Sé. Praça da Sé? Bem central, eu sei em documentação da Unesp, na frente do metrô, está aberto ao público. Eu sei de documentação... É só chegar lá que a gente tem acesso a essas cartas. Tem. Toda a correspondência dele com Caio Prado, com outros, com Edson Carneiro, estão todas lá. Que interessante. Então tem muita gente... Porque a gente sabe que... Estudando... Pode falar, pode terminar. Não, tem muita gente estudando esse arquivo. Então,
Tá bem aberto. É porque a gente sabe que, se eu não me engano, ou grande parte da biblioteca do seu pai foi para a Fundação Palmares, Sim, né? sim. E tá lá. Eu não sei se as cartas então não foram, né? Só Não, foram não, mais os só livros foram os e livros. só foram os livros. Não, documentação E que pessoal. pé tá esse material? Eu vi algumas polêmicas sobre esse material estarem possivelmente na lista de dispensa, né? Que o Sérgio Camargo quer dispensar, os livros proibidos da Fundação Cultural Palmares, né? E, olha, Esses livros fazem parte disso. eu participei de uma conversa exatamente sobre esse assunto, sobre a biblioteca, né? E eu até alertei o pessoal, falei, olha, essa biblioteca, ela está na mão da Palmares desde 2001, 2002, né? E eu sei que essa biblioteca foi para o Rio de Janeiro, e alguns pesquisadores falaram, olha, essa biblioteca está encaixotada numa sala ali da Palmares, no Rio de Janeiro, as traças. Nunca. E pelo jeito, até hoje estava daquele jeito. Falei, gente, nós tivemos aí 13 anos de um governo, né, bem ou mal, diz que olharia para essas questões. A biblioteca estava lá do mesmo jeito, encaixotada, e aí vai para Palmares, e aí o Sérgio Camargo começa a ver os livros e fala, não, não, não. Eu falei, por erro nosso, sabe, erro da esquerda, erro de quem dá importância ao conhecimento ou não, né? Como é que essa biblioteca fica 10 anos encaixotada? Se ela tivesse catalogada, tratada, da Palmares, tombada, o Sérgio não ia poder fazer isso, né? Ia ser muito mais difícil. Mas eram umas caixas ali, empoeiradas, umas coisas. Então, e foi engraçado, porque no artigo que eu vi, que falava dos livros, eu vi umas capas, aí quando eu comecei a ver Stalin, eu falei, é livro do meu pai, né? É livro do meu pai. Tem Stalin, tá lá o Clóvis. Aí eu falei, bom, tem um livro que não tem a capa, só tem a contracapa. E ele assinava na contracapa os livros dele. E fazia uma rubrica. Falei, é livro dele. Então eu comecei a ver na relação, falei, nossa, tem um monte de livro dele ali que vai embora. Você falou do livro do Stalin, né? Se você fosse assim, se a gente fosse pensar mais ou menos a biblioteca dele, quais eram os livros, os autores que tinha ali, só para a gente ter uma ideia, né? Geralmente a gente discute muito, é muito comum a gente ver o pessoal comentando qual era o marxismo do Clóvis, né? Ah, mas que marxismo é o do Clóvis? O que do marxismo tinha chegado ao período dele? Como que a gente consegue debater isso pensando um pouquinho na própria estrutura da biblioteca dele? Eu não sou o porta-voz dele, mas ele responderia essa pergunta, qual o marxismo do Clóvis? Ele ia falar, o único que tem, de quem estuda Karl Marx, estuda Hegel, estuda Engels, e entende. Ele ia falar que ele falou para ele, o marxismo é o marxismo, né? Uma forma de você, não existiria, né, então a biblioteca dele era muito heterogênea, ele lia muito de tudo, mas a formação dele em cima de, eu acho que eu não conheci, tive professores, colegas de faculdade, historiadores, sociólogos, ninguém que conhecesse a obra do Marx como meu pai. Porque muita gente fala que é marxista, mas leu 18 Brumário e mais alguma coisa, e um volume do Capital. Ele não, ele estudou o Capital, ele lia o Anti-Düring, ele citava, sabe? E era uma coisa que estava muito presente. Então eu imagino que ele diria, o meu marxismo é o único que é possível de quem lê, entende, né, faz uma leitura difícil era um marxista raiz, como se diria hoje. Né? Sim, tinha de tudo então na biblioteca dele. Tinha de Stalin a Fidel, Trotsky, o que tinha assim, de livro? Você lembra de algum livro específico Trotsky, que ele gostava muito? Trotsky, Não acho tinha, que não? não, acho que devia ter um de Trotsky, sim. Ele tinha, primeiro, assim, na questão de literatura, ele tinha os clássicos que ele carregava lá desde Natal, que eram os livros, né,
Ele adorava Voltaire, todos os iluministas, ele gostava de Jack London, amava. Tinha uma coleção que eu lia muito de adolescente, muita coisa eu me metia lá, não entendia nada. Até Mário de Macunaíma eu li com 12 anos, não entendia nada, mas eu sentava lá, ficava lendo e não entendia nada. Macunaíma. E tinha uma coleção soviética, de romances soviéticos, que tinha Assim é Temperado Aço, Espartacus. Era uma série de romances. O Homem que Saiu do Frio. Ele tinha essa coleção toda, que eu também ia lá mexer nessa coleção. Ele tinha o... Nossa, era tanta coisa para lembrar. Os latino-americanos, ele gostava também? Alguma coisa do Fidel, Che? Como que ele era? Fidel, Che, ele tinha todos, Fidel, Che, o Mariátegui que ele tinha, Gramsci ele tinha. Quer dizer, ele não ficava só naquele bebendo lá do Lenin, ele tinha todos, Fidel, Che. Ele tinha um peruano conhecido, que eu esqueci o nome também. Ele também gostava muito da questão latino-americana. México, ele tinha o Otávio Paz. Então ele era muito... Vasta biblioteca, vasta né? biblioteca. Não chegou ali Fanon, né? Sim, Fanon também. O Fanon, possivelmente nessa época tinha, se a gente pensar nos anos 60, quando começa a chegar algumas traduções, alguns textos, né? Sim. Deve ter tido contato. Ele fala, eu acho que numa entrevista, eu acho que eu coloquei, o Fanon também foi importante para ele. Ele lia muito sobre o Haiti. Ele tinha vários sobre o Lumumba. Ele tinha, já naquela época, que agora ele veio traduzido, mas eu até li, gostava muito, era o angolano, o Macombi, que escreveu Macombi. Veio o nome agora dele e sumiu. Que era Angolano? Romancista angolano. O livro dele era Macombi, o primeiro que eu li que meu pai trouxe. E depois eu vi agora, recentemente, ele traduzido aqui. Mas era dessa época, década de 70. Então era muito vasto. E além disso, pelo que você conta, ele gostava muito de literatura, né? Poesia também. E escrevia também. Sim, ele tem 10 livros de poesia publicados já. Publicados? Publicados. Ele tem o Espantalho na Feira, Argila da Memória, Diálogos com o Infinito. Nossa, ele tem várias. A poesia também é no xodó da vida dele. Ele tem vários. E ele tinha um pseudônimo, né? Você até apresentou aquele livro quando a gente estava conversando aqui. Como que era o nome do livro? Memórias de... Falkenbruck, que é um personagem do romance do Charles... Gente, a minha memória hoje, desculpa, tá muito... Era um personagem do Sparkenbruck, que era um personagem de um livro clássico, aí que já vou voltar, vou lembrar o nome. E isso foi na década de 70, quando a repressão aqui começou a apertar muito, quando mataram o Pedro Pomar, um pouco antes de matar o Pedro Pomar, acho que ele já estava lá. A repressão aqui começou a fechar o cerco. Ele foi convidado para dirigir um jornal, a Folha de São... fazer parte da edição lá do jornal da Folha de São Carlos. Então ele vai para São Carlos, ele ficou lá uns 3, 4 anos, e ele, além da questão editorial, ele tinha uma coluna no jornal que ele escrevia com pseudônimo, de Sparkenbruck. Ninguém sabia que era o Clóvis Moura, né? E ele falava sobre o cotidiano, né, sobre questões do dia a dia, e ele criou um fã-clube lá, as mulheres escreviam para ele. E eram essas crônicas do cotidiano, que um professor da Unesp, 2 professores da Unesp reuniram num livro que chama Clóvis Moura, Memórias de Sparkenbruck Fora do Tempo. E reuniu essas crônicas, onde eles comentam, né, sobre as crônicas.
E tem lá toda a transcrição dessa coluna dele no jornal. E lá na década de 70, nos anos 70, ele se aproxima muito do movimento negro em São Carlos. Ele frequenta o clube 3 de Maio, ele começa a ter toda uma relação com o movimento negro lá. Eu acho que foi um período assim, bem intenso nele com a questão dos movimentos negros. Ele começa lá. E como que foi a vida de vocês durante a ditadura? Porque ele vinha de uma relação com o Partido Comunista, ele era uma pessoa que escrevia textos sobre a questão do negro no Brasil, ele tinha uma postura militante muito nítida, né, muito forte. Isso, como que foi para vocês essa vida durante a ditadura, né? Como que ele sofreu a ditadura, como que ele viveu a ditadura? Para você também, né? Não sei quantos anos você tinha, mas você viveu, acho que parte da infância, Sim. talvez adolescência nesse período. Sim. Era uma vida diferente, né? Era uma vida... eu desde muito cedo, não sei, né? Acho que desde que eu nasci, eu sabia que a minha família era diferente. E de novo, essa questão dialética, né? Na vida do meu pai. A irmã da minha mãe era casada com um advogado do Sérgio Paranhos Fleury, torturador. Desculpa, a irmã Da minha mãe era casada com um advogado que era advogado do Sérgio Paranhos Fleury, o torturador. Que é o responsável, é o torturador responsável pela morte do Marighella. Responsável pela morte de Marighella. E eu frequentava a casa da minha avó, que morava com a minha tia. Então, eu vivia em 2 mundos. Então, desde muito cedo eu sabia que eu não podia abrir a boca muito, né? Eu acho que eu amadureci muito cedo. Eu lembro um dia que eu cheguei na casa E esse tio, por ironia do destino, ele tinha loucura por mim. Eu era pequenininha. E um dia eu cheguei na casa dele, e ele tinha uma garagem lá no fundo, ele estava com um homem, olha o que é a memória. Eu lembro direitinho, com terno, sei até o cheiro da criatura. Um terno claro, azulzinho claro, um cabelo ceboso, e estava com ele ali, né, os olhos azuis desse tamanho. E quando eu olhei para aquele homem, eu já fiquei meio assim, intimidada. Aí ele falou, vem cá com o titio, não sei o que, me pegou no colo, e era o Fleury. Aí eu cheguei na minha casa e falei, meu Deus, falei meu pai ficou louco da vida. Meu pai queria ir lá bater no meu tio. Entendeu? Então a gente vivia com essas... Falou, como o Fleury pega a minha filha, né? Então existia essa coisa ainda familiar, né? Mas a gente vivia lá no nosso núcleo, tudo era muito conversado, né? Meu pai sempre muito aberto. Eu sabia, não entendia direito o que era ser comunista, mas achava que era a coisa mais linda do mundo. Para mim, falou que era comunista, já estava bom, né? Então eu intuía, né? Eu não sabia a teoria, mas eu sabia que eram pessoas que lutavam contra a injustiça, que lutavam pelo mundo melhor. Eu tinha muito claro isso. Mas vivia muito comigo e com meu pai e com a minha mãe, porque eu não podia, na escola eu não podia comentar, né, com amigos eu não podia comentar, só no final, né, no colegial, que eu vou para uma escola pública, que é um colégio vocacional, que era maravilhoso, que era um pessoal, que inclusive a diretora foi presa pela ditadura, dentro do colégio, tiraram ela de lá, a Maria Nilde Marcelani, né, e lá eu comecei a respirar, falei, nossa, aqui eu tenho pessoas iguais, né, que pensam, eu posso falar aqui que meu pai é sociólogo, porque no primário e ginásio ninguém sabia o que era sociólogo. Sim. Né, ou era médico, ou era comerciante, ou era bancário, ou era engenheiro. O que era um sociólogo? O que fazia um sociólogo? Então a gente vivia muito no nosso núcleo, né, e assim, e é interessante, porque o cotidiano, né, eu lembro um dia eu estava na casa da minha avó, e meu pai liga e fala, e a gente morava numa vila, numa rua fechada, eram 9 casas, né, numa rua sem saída, eram 9 casas, todo mundo se conhecia muito. Mas ninguém sabia que meu pai era comunista, né, era escritor, essas coisas. E um dia o meu pai liga para minha mãe e fala, Iracema, vou sair, mas eu não acho meu pente.
Minha mãe falou, pente, Clóvis? O que você quer com o seu pente? Então, cadê meu pente? Aí minha mãe falou, tem alguma coisa errada. Vamos para casa. Aí me catou e fomos para casa, que minha avó morava relativamente perto. Aí fomos para casa. Chegando lá, minha vizinha, que era uma senhorinha, estava na porta, desesperada, falava, Dona Iracema, chama a polícia. Sequestraram o seu Clóvis. Chama a polícia. Era um carro aqui, parou aqui, os homens desceram e levaram o seu Clóvis, está sequestrado. Aí ficava eu e minha mãe, assim, olhando para a cara da outra, chame o ladrão, né? O que você faz numa situação dessa? Vai chamar quem? É a música do Chico Buarque, chama o ladrão. E aí, é isso que ele quer dizer, né, quando ele fala chama o ladrão. O que você vai fazer? Então ele ia, ficava lá 2, 3 dias, fazia um terrorismo. Ele nunca chegou a ser torturado fisicamente, mas psicologicamente, sim, falavam que sabiam onde eu estudava, que horas eu saía da escola, né, queriam saber os contatos que ele tinha. Fizeram vistoria dos livros também. Entraram na biblioteca, até meu pai falou que sorte que eu tive, porque eu vivia lá ele chamava de gabinete, onde ele trabalhava, que era edícula. A gente morava num sobrado e tinha uma edícula que ele fez a biblioteca dele. E eu vivia enfiada ali. E eu gostava de desenhar, né? Desenhava, e deixei uma bagunça lá na mesa dele de papel, de caneta, de lápis. E os caras chegaram e meu pai falou, olha, eu sou um livre pensador. Eu tenho que conhecer tudo. Aqui na minha biblioteca, você vai encontrar desde a Bíblia até Karl Marx. Aí o cara virou para ele e falou assim, não é isso que nós estamos procurando. Eram panfletos, eram publicações clandestinas, cartas, estavam em cima da mesa dele. Só que com aquela bagunça dos meus desenhos, não acharam. Nem resolveram, né, olhar. Mas aí ele foi levado umas 3 vezes pro DOPS, ali pro terceiro, e a gente ficava esperando, né? O que vai fazer? Então, na sua casa também, além da questão dos livros, né, de toda... Eles procuravam também saber se tinham amigos, relações, pessoas que passavam por ali, sim, que eram ligados ao movimento comunista? Sim. E tinham? Tinha de monte. Tinha de monte? Então, mas quando a coisa ficou mais feia, eles se encontravam numa praça perto de casa. Eles não iam para casa. Quem eram, Soraya? Quem eram os nomes das pessoas assim, que você lembra dessa época, assim, que frequentavam ali? Então, eu lembro do Arruda, eu tinha medo do Arruda, porque ele era cabeludo, assim, tinha uma cara, me assustava, eu era pequeno. O Arruda, o Marighella. O Marighella foi um problema familiar também, porque o Marighella teve um caso com a minha tia, com a irmã do meu... Não, você tá vendo? Oi? A vida real, os heróis, também se... Imagina uma reunião de família, Marighella namorando a minha tia alguém, o Fleury. Então, olha... Imagina uma reunião de família. Era até... Depois ficou divertido pra gente contar. E o Marighella ia para Cuba e queria levar a minha tia. Aí foi uma reunião familiar ali, então aí eu falava, acusado, mas os comunistas, e era a rigidez, né, do partido, né, essa coisa da moral, né, da moral revolucionária e tal. Minha tia não foi para Cuba com o Marighella, mas nem, né, então mas foi uma reunião, era tudo discutido, uma reunião e tal. E a minha mãe, apesar de ser funcionária pública, ela também circulava muito nesse meio, ela angariava fundos para o partido. Ela fazia as rifas, tinha o Artigas, então eles frequentavam muito essa intelectualidade, eram arquitetos, que eram comunistas, né, na época. Então eles vão se aproximando, né, o partido passa a fazer parte do dia a dia, né. A minha prima, filha dessa que ia fugir com o Marighella, ela casa com um rapaz que é judeu, e a mãe dela era uma comunista conhecidíssima, né, a Tuba Shor. Ela até, inclusive, nos anos 40, ela vai para a União Soviética, depois ela vai ela tem fotos, imagina, uma moça de
30 anos, né? Vai para a União Soviética, para delegações. Então, eles vão se aproximando, eles vão se reconhecendo e vão se aproximando. Sim. Na sua infância, eu assistindo alguns debates, né, que você participou, várias pessoas te convidam, né? Você é mais ou menos uma guardiã dessa memória do seu pai, né? E em alguns desses debates, eu lembro de você mencionar um caso muito engraçado e perigoso ao mesmo tempo, que é o caso do broche do Lênin. Essa história do broche do Lênin. Até hoje, Conta pra gente onde anda esse broche do Lênin? Eu queria achar, mas não achei. Não, porque como que foi eu isso. estudava no primário, eu estudava numa escola particular, classe média, né, de São Paulo, e era meio patinho feio, assim, não era o patinho feio, era meio deslocado, assim. Tinha amigos, tudo, mas eu me sentia deslocado. Porque era aquela classe média, que os meninos falavam, meu pai tem sítio, meu pai tem carro, o meu pai viajou com a minha mãe para não sei aonde, deve ter sido na época para Bariloche, que era chique, sei lá o quê. E falava, mas eu não tenho nada para me gabar, né? Eu vou falar aqui. Aí começou a me irritar aquela contação de farofa, né? Eu falei, meu pai tem um brochinho desse tamanho, que dá cadeia. Todo mundo, como? Um broche da cadeia? Eu falei, da cadeia. Duvido, traz esse broche. Nem sabia, devia ter 7 anos de idade, não sabia. Mas eu sabia que era o Lênin, que o Lênin era comunista e que o Lênin era importante. Aí eu fui para casa, no dia seguinte meu pai conta que ele estava na sala fazendo não sei o quê. Eu passo de sainha rodada, lancheira, né, 7 anos de idade, com um broche do Lênin na lapela, isso em 1964, 65. Logo depois do... No auge. Aí ele me puxou. No auge da repressão. Aí ele me puxou e falou, pelo amor de Deus, não pode. Aí, mais uma vez, eu entendi que eu tinha que ficar mesmo. Era né? E aí ele me explicou, olha, esse broche foi o pessoal da União Soviética. E é engraçado, eu fico pensando, como é que eu intuía, porque eu não entendia nada, lógico, eu tinha 7, 8, 9 anos, não entendia de política. Como é que eu intuía essas coisas? É engraçado. E para mim era normal. Sim. Era normal. Cotidiano, né? Para mim era uma coisa assim normal. E um que frequentava muito a casa da minha casa, que a gente tinha uma relação de amizade, era o Pedro Pomar. O Pedro Pomar era meu tio Mário. Meu tio Mário trazia presentinho, ele trazia sempre... Eu tinha uma bonequinha russa de cera, tinha um joguinho de xícara de café russo. Eu tinha um monte de coisa russa, soviética. E eu conheci ele como meu tio Mário. E só vim saber que ele chamava Pedro Pomar quando eu chegando da escola, minha mãe está na porta com o jornal chorando. Eu lembro direitinho a Folha de São... Era o Jornal da Tarde, na época. Jornal da Tarde, chorando. Eu falei, o que foi? Ela falou, mataram o seu tio Mário. Aí aquela foto da chacina da Lapa, né? Aquela horrível. Aí que eu fiquei sabendo que ele era o Pedro Pomar. Então, e a mulher dele frequentava a minha casa. Eu achava um absurdo essas coisas porque o comunista, naquela época, ele era muito rígido moralmente. Né? Ele tinha uma moral. Meu pai falava que era uma moral jesuítica. Foi uma das razões que ele sai do partido, porque ele era mais anárquico, mais rebelde. Era uma moral, né, você vê pela revista Fundamentos, né, aquela moral, né, era muito rígida. Né? E até um dia, a Carolina, que era a mulher do Pedro Pomar, que não era Carolina, o nome dela era outro nome. Carolina era o nome que eu conhecia, o nome de guerra. Vai com o filho dela, era o Pedro Pomar, não, era o mais velho, não era o Walter, nem o Vladimir, acho que era o Pedro. O Pedro Filho. Eles vão passar a noite lá em casa, porque a casa deles estava sendo vigiada, e eles vão para minha casa. Vão dormir lá. Aí a Carolina vai dormir, e o filho fala, ela foi dormir, e vai fumar escondido. Eu falava, mas filho de comunista tem que fumar escondido? O comunista não tinha que ser mais para frente, mais aberto, né? Então tinha, né, aquelas coisas que falavam, mas como? Um menino comunista, filho de comunista, por que vai fumar escondido? Né? Então, mas era coisa, o Pomar era muito rígido, né? Era muito certinho, assim, tal. Então, a minha infância foi com esse pessoal, né? O Marighella também, o Marighella poucas vezes.
Depois acho que teve esse arranca-raba por causa da minha tia lá, acho que deu uma sumida. Deu uma afastada. Soraya, só assim avisando o pessoal que está assistindo, né? Para quem quiser ir fazendo perguntas, e pode ir jogando no chat, daqui a pouco o pessoal passa, eu repasso para Soraya, enquanto a gente vai conversando aqui outras questões. Então fique à vontade de mandar perguntas. Já tem duas, mas mais à frente eu passo elas para você, tá, Soraya? Eu queria te perguntar como que o marxismo do seu pai, como que todo esse contexto influenciou você? Como que você hoje se coloca como uma marxista, estuda e se coloca como visão de mundo a partir do comunismo? Sim. Como que isso te influenciou a formar você enquanto pessoa, enquanto uma pessoa que tem uma postura política contra a ordem do capital e contra a questão racial, contra o racismo, na verdade? Eu acho que foi uma coisa que veio enraizando no cotidiano, sabe? Sim, em primeiro lugar. Depois, quando eu entrei na faculdade de História, vou ler, vou estudar, vou entender realmente o que é. Né? Mas era uma coisa de... Eu conseguia visualizar o mundo daquelas pessoas que se diziam, né, o que eram, que eu sabia que eram comunistas, e daquelas que não. Essa coisa da irmã da minha mãe, para falar do cotidiano. Eram famílias... a família dela era de direita, católica, né? E eu convivia com essas dois lados. Mas era de um autoritarismo, era briga todo dia, era o pai brigando com o filho, era a filha. Era um horror. E sempre no final do ano, presentes, coisa do consumo. E eu começava a fazer um paralelo, né? Mesmo emocional. Eu acho que primeiro ele vem de uma forma emocional, né? Eu falar, não quero viver com esse tipo de vida, esse tipo de mentalidade. Né? Eu estou aqui desse lado, do lado que as pessoas conversam, que as pessoas, lógico que ganham menos, que não têm os melhores empregos, que a vida não é esse consumo, não é chegar... Mas era uma vida muito mais interessante, muito mais saudável para uma criança fazer esse paralelo. Né? Então, e você coloca assim, você tomou uma posição política influenciada, né, pela sua vida toda e após ela também na faculdade foi estudar, né? sim. O seu pai tem uma questão parecida com isso, dá para dizer. Eu digo em relação à questão racial, né? Porque quando ele incorpora a discussão do negro no Brasil, ele está tomando uma postura. Você comentou isso comigo, Sim. né? Que é uma tomada de posição, né? Que o Cabelengue Munanga comenta isso. O Capenguele fala isso. O Capenguele também Isso. ele fala. Porque ele poderia... o Capenguele fala, ele fez a opção por ser negro. Porque como nós tínhamos conversado, ele está no anuário de famílias de origem germânica no Brasil. Eu sou mais morena, né, minha pele é mais morena, mais escura do que a dele. Ele era branquinho, assim, de pele. Mas ele era filho de uma mãe de origem germânica e de um pai. E meu avô não era... meu avô ainda era mestiço. Né? Então ele é mais... Ele poderia tranquilamente... quando você olha assim... Ele é branco. Ele jamais receberia... ele não passou pelo racismo de entrar no restaurante e ser olhado de lado. Viu? De ser barrado em algum lugar pela cor da pele. Esse racismo ele não sofreu. Como o Marighella também não sofreu. Né? Apesar do seu Jorge estar lá querendo representar o Marighella. Marighella não... Quer dizer, esse racismo de cara, ele não sofreu. Né? Então ele poderia muito bem... Mas e tem uma coisa interessante, essa coisa do emocional, como ele vai preparando a gente muitas vezes para... Ele tem essa questão na família dele. Ele é mais... Ele tem uma cor... Ele é mais moreno, a minha tia é mais morena, e o Carlito, que é o irmão mais do meio dele, era loiro de olho azul. E era o preferido da minha avó. Entendeu? E morre com 18 anos de tuberculose. E quando ele morre, a minha avó se acaba. Então, para os filhos ficaram... Depois, é lógico, mas para os filhos ficarem aquele, morreu o preferido. Até meu pai brincava, mas loiro de olho azul, fraquinho, não ia
não ia resistir a esse Juazeiro, a essa vida esse fracote, né? Ele era fraquinho. Então, eu acho que aí também ele passa a começar a entender, né? O lado da mãe, do irmão loiro de olho azul, e o lado dele, parecido com meu avô, mestiço. Então, ele já começa daí a perceber essa... E aí, mais tarde, lá quando ele vai para Juazeiro, já é um jovem, ele quer entender, ele quer estudar, né, a questão do negro. Ele vai tomar uma posição sobre isso, né? Ele poderia muito bem se esconder Sim. sobre essa... Na época, principalmente, né? Hoje tem um debate um pouco mais emocionado sobre essa questão. O pessoal comenta muito isso a partir de uma ideia do que chamam de colorismo, né? Que é uma questão extremamente complicada. E o Clóvis Moura, na época, poderia ter se escondido e não entrado nessa polêmica, não entrado na discussão da questão racial no Brasil e não ter procurado outras questões, até porque o racismo sobre ele aparecia de uma forma mais diferente. Sim. Não era aquela questão, até porque, como você estava falando, né? O filme do Marighella hoje, que é um filme necessário, ao mesmo tempo que temos que fazer críticas a esse filme necessário, a gente, quando se escolhe, quando você toma opção pelo Seu Jorge, essa própria questão racial é um pouco diferente. Sim. Porque a figura do Seu Jorge não é a figura do Marighella. Não. Até porque o Marighella sofreu racismo de forma diferente do que o Seu Jorge sofre hoje. E é o mesmo caso do Clóvis, né? Se eu não me engano, tem outro comentário que você faz em algum evento sobre o Munanga também, que quando ele chega no Brasil, ele tá numa discussão sobre questão racial, ele vê o Clóvis lá em cima falando, ele fala, quem é esse cara que tá falando aí? Né? Tem essa história também, se eu não me engano. E ele fala, e ele se assume negro, né? O próprio Capinguele fala, nossa, ele se espanta. Que bom, mas ele se espanta, né? Uma pessoa no Brasil, num país preconceituoso, né, desse jeito, está se assumindo negra. Então ele se espanta, né? E ele se aproxima muito. O Capinguele foi um grande amigo do pai. Eu lembro que no velório do meu pai, ele fez um ritual africano. Foi uma das coisas que mais me emocionou na vida. Mais me emocionou. Foi o Capinguele, ele ficou, da hora que ele chegou, acho que umas 9 horas da noite, ao lado do caixão, em posição assim de meditação, sem aquela coisa de velório, fulano, oi, tudo bem? Não, ele não falava, ele só falou comigo, me abraçou, e falou, agora eu vou ficar aqui com ele. Abaixou a cabeça, ficou até às 6 horas da manhã. Um ritual que ele... Aí depois ele me contou que era um ritual que se fazia, que ele, né, fazia na África com os mortos, de você se despedir, de você se... Aquilo me emocionou de um jeito. Eu tenho paixão pelo Capinguele. Eu acho que ele é uma das pessoas mais lindas do mundo. O seu pai, ele rompeu com o partido nos anos 60, né, ali naquele racha com o PCdoB, mas ele não rompeu com o marxismo. Não, dá pra gente, né? De forma nenhuma. Ele compreendeu ele rompeu mais com o partido, mas permaneceu e as discussões posteriores dele continuam, né? A defesa do marxismo, a defesa do comunismo. Cada vez mais. E ao mesmo tempo que ele rompe, quando o partido se divide, eu acho que ele vai, né? Ele fica essa ligação com o Pedro Pomar, do PCdoB, a questão da guerrilha do Araguaia, né, essa questão toda, ele se aproxima do PCdoB, mas ele nunca foi do partido, um quadro de partido. Ele sempre funcionava como um consultor, vamos dizer assim, para assuntos políticos, de conjuntura, ele nunca foi um militante. Depois dos anos 60, ele tinha essa questão como o Pomar, né? Ajudava o Pomar, a questão do Araguaia, quando o Pomar traz para ele o diário do Araguaia, ele recebia... mas ele não foi um militante partidário, porque ele não aguentava partido. Né? Ele dizia, o partido vai congelar o meu pensamento. A partir do momento que eu vou ter que seguir regras, e ele viveu o partido, o Partido Comunista, né, no mundo inteiro era assim, eram muito rígidos, né, no que falava. Tanto essa questão com o Caio Prado, quando ele escreve o artigo e o Caio Prado briga com ele, achando que era ele, e era o Marighella, ele não poderia falar de jeito nenhum que era o Carlos Marighella.
né? Então, era rígido, e rígido moralmente. Ele brinca, ele fala assim, o partido, até nos anos 50, a minha mãe lembra disso também, porque vira e mexe, ele tinha que, nos anos 50, para indisciplina, para quando o militante não estava, eles faziam o curso Stalin. Ele falava, eu ia limpar a privada lá no curso Stalin, que era um curso assim, meio de varrer, era uma coisa meio disseminada. Era de correção? É um curso de correção? Correção. Isso não era uma formação. De correção, de disciplina. Então eles iam ter palestras, iam ter discussões, iam ter leituras, iam ter que fazer trabalho braçal também, varriam, faziam comida, e ficavam uma semana lá reclusos no curso Stalin. Então meu pai estava rindo, ele falou, chegou uma hora que eu tinha que sair do partido, eu vivia no curso Stalin, toda hora me mandava, porque ele tinha essa irreverência no pensamento, ele tinha essa rebeldia, né? Ele não tinha essa... Ele queria pensar livremente, ele discutia, tinha abertura, não era intransigente com... mas seguir normas e dogmas, ele não... Sim. A discussão dele sobre a questão racial, hoje em dia, assim, diversos movimentos negros, assim, diversas organizações têm reivindicado, né, a obra dele, assim como obras de outros teóricos também. Mas o Clóvis tem crescido. O que você tem achado disso, assim? Como você tem visto? Porque é muito comum, muitas das pessoas que estão procurando na obra do Clóvis uma interpretação para a questão racial brasileira dissociarem o pensamento dele do marxismo. É muito comum. Não, eu acho que se dissociar o pensamento dele do marxismo, não vai entender. É o que ele queria que fosse entendido. Porque a vida inteira dele era voltando só àquela questão, eu acho que ele sofreu muito mais preconceito na vida dele, intelectual ou de trabalho, por ser comunista. Assumidamente comunista. Menos pela questão racial. A própria academia, essa marginalização dele da academia. Eu fiz história na USP, me formei nos anos 80, não se falava no meu pai, ninguém sabia quem era. Só um debate que aparece com o Ciro Flammarion nos anos 80, que começam a falar quem é Clóvis Moura. Ninguém falava. Mas eu acho que era por uma questão dele ser, primeiro, autodidata. Ele tem um livro, A Sociologia da Praxis, que ele fala muito das ciências humanas a serviço de alguma coisa mais... Né, A sociologia posta em questão não é esse, a sociologia posta em questão. É que teve a sociologia... Você citou do Fábio. A gente estava conversando antes, o livro do Fábio Nogueira é esse título, né? O Fábio que vai estar semana que vem com a gente também. Que legal. Ele é muito... o Fábio conhece muito a vida do meu pai. Muito. Acho que é mais do que eu até. Ele foi procurar ali, lá nos meus antepassados, ele foi longe. Soraya, é isso que você está falando sobre a relação dele com a academia, né? Que você está falando que ele sofreu mais dificuldade em relação a ser um militante comunista, a tomar isso como ponto de partida, né? Tem uma pergunta, das perguntas que o pessoal está mandando, se chama Pepe. Ele mandou uma pergunta que tem relação com isso, então já vou te colocar. Não, na verdade, a pergunta da Fabiana, na verdade. A do Pepe eu vou passar depois, mas a da Fabiana tem relação com isso. A Fabiana pergunta assim pra gente, na sua opinião, por que o Clóvis foi tão excluído da academia? Por que seus pensamentos não foram estudados como os dos outros marxistas brasileiros? E aí... eu acho que é mais ou menos isso, Fabiana. Eu acho que a gente está, pelo menos no período a gente sai de uma ditadura, começa a ter abertura. Os professores que estavam nas universidades não eram aqueles professores tão marxistas, né? E existia um grande medo. E era uma coisa, meu pai era desbocado, ele não tinha papas na língua para se colocar nessa questão e outras também. Né? Ele era bem desbocado até. Então ele se colocava muito, por ser autodidata. Também, eu acho que isso era uma coisa que incomodava a academia, que só vai se redimir disso nos anos 80, quando ele recebe o título de doutor notório saber da USP. Então ele passa a orientar bancas e tal. Então ele é marginalizado, eu acho que muito por isso. É aquela coisa mas é um esquerdista, entendeu? No fundo o pensamento dele
pautado pelo esquerdismo, sei lá, isso mais ou menos acontecia nos anos 70 até meados dos anos 80, a universidade ainda era muito fechada nessa questão. Hoje também. Hã? Hoje também. Hoje também? Nossa, mas eu... Inclusive, é porque assim, eu fico imaginando como que era para ele na época, porque geralmente, quando a gente está falando de um movimento negro marxista, eu faço parte do coletivo negro, que é o Minervino de Oliveira. É muito comum as pessoas questionarem, a gente discutir a questão negra pelo marxismo. Eu imagino como que era isso para ele. Hoje eu acho que talvez seja até mais comum que na época. Como se a gente tivesse sendo... como é que fala aquele bonequinho que é controlado? Marionetes. Uma marionete da branquitude, alguns termos nesse sentido. Eu não sei se isso já se apresentava para o Clóvis, se já tinham isso, né? Eu acho Porque para Angela Davis, que é. você acha que sim? Porque para Angela Davis nos Estados Unidos, ela chega a comentar que ela fala na biografia dela que ela fica muito irritada com as pessoas que colocam, que questionam a postura do movimento negro por ele ser um movimento negro marxista, como se isso fosse coisa de gente branca. Sim, sim. Quer dizer, aí ele talvez dissesse, então você não entende o marxismo, quer dizer, você tem, né, o marxismo ele estuda, ele interpreta ou ele revela a sociedade em todas as suas, né, não só sobre a questão racial, a questão da mulher, a questão, né, da LGBT, ele vai te dar A opressão de toda forma. Ele vai te dar instrumentos para entender a formação dessa sociedade e como esses movimentos estão inseridos nisso. Se você não tiver isso, eu acho que é diletantismo. Né? Às vezes eu fico conversando com a minha filha, essa coisa dessa nova geração, e essa coisa que meu pai falava, cuidado, porque tudo o capitalismo transforma em mercadoria. Agora, eu fico olhando, por um lado é muito bom, mas é Banco Itaú, é Natura, é Avon, é carro SUV, Nissan, com famílias negras super bem resolvidas. Então agora, isso é legal? A pauta do movimento negro, né? Ela está direcionada a ocupar esses espaços, em regra, né? Então, esse é o problema. E esses Itaú e Santander, quer dizer, eles têm uma política de cotas, eles têm uma política de... Sabe? É isso que importa. Agora eles colocam lá família margarina, família negra, né, com o cara com o SUV, com a piscina. Não é a realidade do negro brasileiro. Né? Mas isso é legal? Isso faz com que as pessoas olhem e falem, olha, estamos galgando o espaço? Eu acho que muitas vezes estão sendo usados. Aí sim são marionetes. Né? No Sociologia do Negro Brasileiro, né, a gente está lendo ele já faz um ano. Hoje a gente chegou na página 207, de leitura mesmo cotidiana. Cotidiana não, mas a cada mês a gente senta e lê juntos. Né? Nesse livro, ele faz uma crítica a diversos acadêmicos e outros estudiosos. Dentre essas questões que ele faz a crítica, uma delas é quando algum deles comenta da importância, por exemplo, dos negros ocuparem espaços nas multinacionais. E ele fala que, sociologicamente, esse negro que vai ocupar um espaço numa multinacional, ele sociologicamente é um branco. Porque ele vai ter que reproduzir a relação racial dentro das empresas para fazer com que essas empresas tenham uma maior possibilidade de exploração do trabalho. Ele vai se branquear, né? Ele vai se branquear. Então, essa... Por isso que se você não tem essa leitura marxista, quer dizer, qual é a função de uma política, né, para emancipação, para acabar... o negro chegar a ser presidente de uma multinacional? Cortar trabalho... Quer dizer, você vai ser a ponta dessa cadeia que vai ferrar vai explorar trabalhador, né? Então, eu também concordo plenamente com as análises do meu pai, porque eu acho que se você não enxerga a realidade por esse viés, você acaba se tornando marionete. Eu fico olhando e falo, meu Deus, mas que linda a vida do negro no Brasil nessas propagandas do Banco Santander, do Banco Itaú, da Natura, sabe? Eles estão fazendo isso com o negro, com LGBT,
Porque agora, e massacra, né? Joga, né? Joga. Agora, alguém em todas as... Mas isso vai mudar realmente a vida dessas pessoas? Vão A gente parar de percebe que é um bater, processo. de espancar menino gay na rua? Vão, sabe? Então, Não muda a lógica, né? muda. São pequenas exceções em alguns casos, né? E a gente percebe que é um processo tanto de cooptação de representantes do movimento negro, você copita Sim. e você pega todo esse pensamento, tudo aquilo que é um pouco mais à esquerda ou mais revolucionário, e você amolda aquilo às ordens do capital. E aí você vende aquilo quanto mercadoria, você apresenta os elementos e os produtos, as mercadorias, você transforma a cultura negra numa Uma mercadoria, mercadoria, e a, exatamente. e a gente vai incorporando isso como se fosse um ganho, um benefício, e aí perde toda a crítica, né? Exatamente. Então, eu acho que por isso que, sem essa análise, né, da realidade, para qualquer, eu acho que essa questão... Nossa, eu já briguei com tantas amigas com esse negócio de sororidade agora, sabe? Sim. Amigas, não, as mais novas, que trabalhavam comigo, da minha geração já é mais raiz, mas, sabe, eu vou ter sororidade com a Damares, porque ela é mulher? Por quê? Quer dizer, eu vou defender uma pessoa só porque ela é mulher? Não. Não vou. São as discussões que a gente faz no movimento negro também, Exatamente. em relação às posturas de alguns representantes do movimento negro, que são representantes, na verdade, da burguesia negra, ou da burguesia branca, e não estão representando aquilo que a gente chama de classe trabalhadora negra. Exatamente. O Sérgio Problema. Camargo é legal ter um negro na presidência da Palmares? Olha, mas olha que tipo de pessoa. Né? Soraya, temos mais uma pergunta aqui. Por enquanto tiveram só duas. Não sei se o pessoal vai mandar mais perguntas aí. E até para a gente ir encaminhando aqui a atividade, até para te dar um descanso depois. Olha, sim, é sensacional a nossa conversa. Inclusive, a gente poderia marcar outras conversas. Quem sabe te trazer para Maringá para você conversar com a gente aqui também. Tá bom, estou à disposição. Só a gente combinar. Tá. Ó, tem PP. Ele pergunta o seguinte, ele está perguntando sobre as questões de referências do Clóvis ainda. A pergunta dele é assim, abre aspas. O que Clóvis achava do camarada Mao e do maoísmo nas lutas anticoloniais? Você sabe se ele tinha alguma posição sobre isso, alguma questão sobre tanto o Mao quanto as lutas anticoloniais? Olha, o meu pai sempre teve, assim, não sei especificamente dizer o que ele diria do Mao. Ele tinha livro do Mao também, tinha o caderninho lá do Mao. Da biblioteca dele tinha o caderninho lá do Mao Tse Tung. Eu não sei especificamente o que ele diria, mas ele dizia uma coisa muito, que talvez para o Mao também. Ele falava, existe uma questão na história, porque ele brigava muito na questão do Stalin, né? Só para fazer um paralelo. Ele falando stalinista, sou stalinista, ele falava, olha, essa coisa de você chamar o stalinismo, o maoísmo, o zismo, é muito complicado, porque você tem que entender a questão histórica naquele momento em que acontecia, naquela conjuntura, com aquelas circunstâncias dadas, com aquelas... Né? Então, isso não é um cristianismo, né? Não é né, o maoísmo, o stalinismo, para ele isso não existia. Né? Ele fazia análise de acordo com as ações dessas pessoas, dessas políticas, dentro daquela conjuntura histórica dada. Porque dizia, né? Porque ele era acusado de ser acusado, imagina acusado. Que eu também sou de ser stalinista, falo, sou stalinista. Não. O que é ser stalinista? O Stalin não deixou as 10 regras não deixou os 10 mandamentos para você ser um stalinista, não deixou, né? Não sou. Mas se você entender aquilo naquele momento, naquela conjuntura, você faz uma outra leitura e não vira um ismo. Não sei se eu estou sendo clara no que eu quero dizer. Sim. Né? É uma leitura com as armas do momento e com a conjuntura, você quer dizer, sim, né? Sim, né? Quer dizer, você não faz a leitura posterior e não vira uma cartilha. Né? O meu pai, possivelmente, entendia e tinha... sempre teve simpatias, ou achou importante a Revolução Chinesa e a postura do Mao Tse Tung. Né? Agora,
em relação à questão colonial, não sei responder como ele responderia. Mas eu só posso dizer isso, que ele estudava sem procurar aquilo virar um ismo. Aquilo era um momento histórico. Por exemplo, vamos dizer, o marxismo. Marx deixou instrumentos para que a gente analisasse a história, analisasse a realidade. Ele criou o marxismo, como Sartre, o existencialismo, criaram instrumentos filosóficos, sociológicos, para que você entenda a realidade. O stalinismo não é um movimento, né, que não existe uma cartilha, não existe... existia a postura do Stalin, a postura do Mao naquele momento histórico, com aquela situação dada. Eu imagino que era isso que ele imaginava. Não sei se eu respondi. Isso vai, de certa forma, aparecer na obra dele, né? De como ele vai ter essa... Quando ele está escrevendo, por exemplo, Sociologia do Negro Brasileiro, que ele fala que é uma... Ali na apresentação desse livro, ele está falando que é como se fosse uma síntese, né, do pensamento dele, e ele está falando, inclusive, da dificuldade de você ter estudos no Brasil, na época, sobre a questão do negro, a partir do que ele chama de dialética materialista. Ele coloca, né, sobre essa questão. E isso vai aparecer na obra dele nesse momento. Sim. Tanto é que algumas referências dele são referências do partido, né? Inclusive o Edson Carneiro, que você citou, é um cara que ele sempre está mencionando na obra dele. E ele cita também outro, mas eu não conheço muito bem, o Décio Freitas, se não me engano. De Minas Gerais, ele estudava a questão da escravidão, historiador, era de Minas Gerais. Eram muito ligados também. Ele chegou a ter proximidade porque assim, na obra dele, a gente vai percebendo que ele vai dialogando, por mais que muitos desses pensadores, ou seja, ele não está preocupado exatamente se é um teórico stalinista ou se é um teórico maoísta, mas ele está preocupado, que nem o Décio, eu acredito que não seja alguém ligado ao marxismo, eu não conheço, mas ele está buscando nesses autores, nesses estudiosos, se eles estão captando a realidade do negro brasileiro. Sim. E nessa questão ele vai construindo o pensamento marxista dele, discutindo o que é o negro a partir do marxismo ali, se aproximando, horas, divergindo em outros, né, desses pensadores. Ele tinha essa fonte de pesquisa, de referência, né, ele se correspondia muito e não necessariamente só com o marxismo, né, mas ele tinha essa aproximação muito grande com o Ottaviani, com o Florestan, eram amigos até pessoais, né? Talvez politicamente tivessem, mas não eram militantes. O Florestan depois, mais tarde, mas não tinham aquele viés de militante, né? Eram pensadores, Ottaviani, o próprio Décio Freitas. Deles? Quem? Esse último? Décio Freitas, o próprio Décio Freitas. Você acha que o Florestan tem muito... Desculpa, Joel Rufino. Como? Joel Rufino. Joel Rufino também. É um ilustre desconhecido, né? Pois é. É outro que precisaria ter a obra retomada e ser discutida também, o pensamento, toda a história política dele. Tem muitos camaradas que precisam ser retomados na história do Brasil, né? Que foram apagados. E aí, Soraya, aproveitando esse gancho, me parece, é muito comum a gente ver uma crítica ao marxismo dentro da questão racial, como se o marxismo tivesse discutindo a questão racial após os anos 60, após 68. Muita gente discute e apresenta, por exemplo, o maio de 68 na França como o boom das discussões raciais, de gênero, todas ecológicas e tal, e se esquece da história do marxismo, muitas vezes porque não conhece. Como que os marxistas discutiam questão racial desde os anos 20, ou até antes. O caso do seu pai, né? Durante o século XX não dá para falar de marxismo no Brasil e questão racial sem falar, por exemplo, do Clóvis Moura. Como que isso não existe? Você já se deparou com esse debate dizendo que isso é uma questão nova, essa questão racial surgiu a partir dos anos 70? Já. Não, eu vi assim que não era uma prioridade, talvez, nos partidos. Mas se você tiver acesso à revista Fundamentos, eu acho que é de 40, que meu pai já escrevia, ele já escrevia sobre a questão racial lá na revista Fundamentos, que era do partido. Na Problemas, já tinham isso nos anos 40. Agora, o Edson Carneiro, Então já existia. Ou seja, já existia. Não é porque a gente não conhece que não existe. Né? Exatamente. É que a gente tem que também tem
vista que a gente viveu 20 anos de uma ditadura, que essas coisas desapareceram. Agora, recentemente, que você tem acesso nas bibliotecas ou centros de memória da revista Problemas, da revista Fundamentos, antes não tinha. Né? Você não tinha acesso. A grande imprensa não ia publicar mesmo. Né? O jornal Movimento, o Pasquim, quer dizer, isso começa a surgir nos anos 80 para cá, que as pessoas começam a ter acesso como fonte de pesquisa. Antes você pesquisava no Estadão, na província de São Paulo, então não tinha. Então as pessoas realmente não têm acesso a essas publicações. Mas tem muita coisa... Você falou do Florestan. Hã? Ele teve contato com o Florestan, pessoal? Muito. Florestan dá para dizer que teve influência também na obra dele e vice-versa? Sim, como que foi Ele isso? respeitava muito o Florestan, eu acredito que sim. Ele tinha uma admiração grande pelo Florestan, tal, dialogavam muito, então eu acho que trocavam, né? Eles tinham essa coisa da troca. Críticas também? Sim. Embora depois começasse a divergência quando o Florestan se aproxima do PT, né? Que meu pai tinha brigas homéricas comigo, que eu ia votar no PT. E tem isso em algum documento, essas polêmicas com o Florestan, que as pessoas possam buscar para compreender? Ou você acha que era mais do... Era mais conversa. Eu acho que não, Florestan não tinha cartas. Cartas é uma coisa mais antiga. Meu pai gostava muito de escrever cartas. Então as cartas deles são muito ricas. Mas com o Florestan, acho que por morar na mesma cidade, eles tinham mais uma conversa, assim, mais... Né? Eu lembro que eles iam no mesmo carro para seminários, iam conversando. Então eles tinham essa... Ottaviani também. Ottaviani morava perto de casa. Então o João Batista... A primeira dissertação sobre o seu pai, se eu não me engano, é a orientação do Ottaviani. Da Érica, né? Da Érica. Da Érica. O João Batista Borges Pereira também era vizinho lá de casa, que era da USP, que também estudava, mas era mais da turma do Fernando Henrique, aquele pessoal mais príncipe. Uhum. Soraya, tem mais duas perguntas aqui aí a gente vai encaminhando, né? Ó, pra gente encerrar também depois, até para não te gastar muito tempo, que a gente já ficou até pela nossa dificuldade de entrar, né, hoje. Foi um pouco difícil, mas deu certo. Ó, tem uma pergunta do Nicolas e tem uma pergunta da Fabiana. O Nicolas, que é membro aqui do Coletivo Negro também, que é um estudante, terminou História há pouco tempo também, é colega seu aí de História. Ele pergunta o seguinte, qual seria a importância e a atualidade do pensamento dele para pensar a realidade do negro brasileiro hoje? Então, aí, né, qual seria a importância e a atualidade do pensamento dele para pensar a realidade do negro brasileiro hoje? Essa é a pergunta do Nicolas. Quer que eu já faça da Fabiana ou faço depois? Pode fazer. Pode fazer? A da Fabiana é o seguinte, você acha que o materialismo dialético ainda cabe como método de análise do mundo? São essas duas questões. Bom, a primeira, até esqueci a primeira, deixa eu ver. A primeira é a seguinte, qual a importância e a atualidade do pensamento dele para pensar a realidade do negro brasileiro hoje? Eu acho que a importância é essa semente, né, essa luzinha que a gente estava conversando, né, você discutir e buscar entender a realidade do negro brasileiro através do materialismo histórico. Né? Quer dizer, essa questão de você não achar que você ter essa visão ampla da sociedade através do materialismo histórico, né? dessa visão da formação da sociedade, de como ela se movimenta por esse olhar, para você não achar bacana só resolver o problema do negro se todos os negros chegarem a CEO de multinacionais. Né? Quer dizer, é isso que é o que o movimento negro ambiciona. Então, se for isso, deixa claro. Se existe um movimento que quer que o negro se insira no capitalismo e vire CEO de empresa, você entende o que eu quero dizer? Sim. Explicite isso e lute com esse movimento.
Agora, se é um movimento negro que quer transformar a sociedade, transformar numa sociedade igualitária, e corra atrás dessa dívida histórica que se tem com a população negra, então, aí você tem que usar o materialismo histórico. Né? Quando a Fabiana pergunta, ainda cabe? Eu acho que só cabe para a gente estudar essa realidade, não só do negro, como de qualquer outro movimento dentro da sociedade que a gente está vivendo. Né? Quer dizer, o que esse movimento quer? Ele quer ascender dentro dessa sociedade desigual, preconceituosa. É isso que esse movimento procura? Galgar esses lugares que são daqueles que botam para baixo de tapete grandes camadas da população, de trabalhadores, de mulheres, de negros, de todos que não são brancos. E eu acho que até aí já... Né, se o capitalismo conseguir pegar, ele vai pegar até, sabe, branco, negro, vermelho, quer dizer, é uma máquina, né, o Walter Hugo Mendes é uma máquina de fazer espanhóis, sabe, porque ele vai sugando e vai transformando o seu movimento, o que você quer em mercadoria, ou então em forma de você se inserir na manada. Então aí é uma questão do que ele quer. E me parece que... Tá, quero fazer propaganda de margarina, quero que o negro apareça na propaganda de margarina, de SUV, a mulher linda, cheirosa, todos os filhos lá, né, aquela casa maravilhosa. Meu sonho é que isso esteja na televisão. Então tá. Mas isso vai resolver o problema? A cada crise do capital, a gente vai percebendo que tudo aquilo, até esses pequenos ganhos que se tem, considerados ganhos, né, de uma inserção naquilo que o pessoal costuma chamar de classe média, né, essa criação de uma classe média negra e tal, todo aquele processo reacionário e toda aquela miséria que vai incidir, principalmente, sobre os trabalhadores negros, volta com toda a força. Porque a lógica, a gente não destrói a lógica. Eu acho que o Clóvis deixa isso muito claro. E a gente está lendo a Sociologia do Negro Brasileiro, e para nós, eu acho que sim, a cada capítulo que a gente chega, isso vai... Para a gente vai ficando muito claro que não dá para a gente pensar a realidade brasileira e ter uma interpretação do capitalismo brasileiro, para a gente pensar como que o racismo se constrói, como que isso vai sendo construído historicamente no Brasil, sem pensar isso a partir das relações de produção do capitalismo brasileiro. Claro, não dá. Não dá. Porque não tem outra forma. Sim. Soraya. Fabiana, não tem outra forma. Sim. Ó, parece que agora... tô vendo aqui se o pessoal mandou mais alguma pergunta. O pessoal não mandou mais nenhuma pergunta. E eu queria te pedir só para você fazer uma fala, assim, para a gente ir encerrando. Caso alguém mande uma pergunta, eu chamo você. Mas, assim, primeiramente, agradecer você. Eu acho que você tem assumido um papel extremamente importante na disseminação do trabalho do seu pai. Não só na disseminação do trabalho do seu pai, mas na sua própria construção, né, da gente estar conhecendo a Soraya e as críticas que você também tem ao Brasil, né? Você vai construindo a sua interpretação do Brasil, baseada na interpretação do seu pai, baseada no marxismo, e te conhecer está sendo extremamente legal para a gente. Eu tenho assistido várias das suas apresentações por aí, né? Vários convites que você está participando. Tem sido um prazer, eu acho assim, é muito importante a gente deixar isso claro para você, como que você tem sido importante para a gente retomar esse debate, fazer um debate com qualidade, conhecer a pessoa não só pelo debate que ela fez. A gente estava conversando um pouco antes, né? O seu pai era um santista, né? Sabe, os comunistas tem uma música do Caetano, se não me engano, que ele fala: os comunistas guardavam sonhos, né? Os comunistas guardavam sonhos, gostavam de futebol, gostam de futebol. Gostava de luta de boxe, luta livre. Luta de boxe. Dançava também? Não, porque ele tinha perna, ele disse que não tinha jeito, ele tinha perna fina. Mas gostava de carnaval. Gostava de carnaval. Olha, tá vendo? Eu acho que é extremamente importante. E a gente retomando
não só a figura do Clóvis, mas como a gente está falando dele, né? Retomar essas figuras e pensar que, olha, nós tivemos e temos intelectuais brasileiros que têm uma contribuição brasileira para a nossa realidade, que precisam ser retomados, precisam ser resgatados, que a sua obra precisa ser estudada, que é não só um convite, mas uma tarefa de todo militante político que quer transformar o Brasil, retomar a realidade do Brasil a partir dos nossos intelectuais também. Né? A gente, às vezes, precisa entender que nós temos referências que são referências de fora do Brasil, que são importantes, mas que nós também temos referências nacionais que não são de hoje. O Clóvis mesmo, você falando aqui hoje com a gente, é desde os anos 20 que ele está estudando a questão do negro. É desde os anos 20, 30, nos anos 40 isso vai se organizar ainda mais. Então, assim, primeiro, agradecer você por isso, né? Por estar tendo esse papel, cumprindo esse papel, e assim, que você possa aparecer mais vezes com a gente para conversar sobre isso. Eu queria saber que você pudesse também agora, se você pode dar uma fala final sobre essas tarefas das lutas de classe, né? Com as tarefas do movimento negro, do que a gente está precisando fazer, o que a gente precisa resgatar, que eu acho que é um pouco do que seu pai colocava quando ele fazia essa interpretação do Brasil, sem deixar de compreender que a luta de classe no Brasil começa com as lutas negras. Começa lá no Quilombo. Bom, Jefferson, obrigado. Em primeiro lugar, eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês. Até fazer uma meia-culpa, porque eu não sou uma especialista né, no assunto da questão racial, da questão negra, e a minha fala é muito mais emocional, muito mais de memória, mas eu espero que com isso eu consiga contribuir de alguma forma. Né? Eu acho que sempre eu insisto porque em reafirmar essa postura dele de visão de mundo, de homem amplo, múltiplo. E eu acho que a primeira coisa, né, que você falou, pediu para eu falar alguma coisa, e essa pergunta, acho que foi da Fabiana, a última pergunta, se o materialismo histórico dialético ainda serve, né, para não abandonem os clássicos, né, não abandonem, não leiam a moda da moda da moda da moda. Vão procurar o conhecimento lá neles, naqueles. Vocês podem até discordar, mas procurem os clássicos. Historiador, sociólogo, leia Caio Prado Júnior, leia Nelson Werneck Sodré, leia Clóvis Moore, porque eles... É impossível você ver essa moçada hoje lendo a tese, a novidade, a moda. Gente, mas ninguém... Como é que o cara pode falar que conhece história, não leu Caio Prado? Leia Gilberto Freire, né? Que era o meu pai era... Todos os livros de Gilberto Freire ele tinha, por mais que ele lia, e ele bebeu ali, né, do conhecimento do Gilberto Freire também, com posições discordantes, mas era o conhecimento, era o bom conhecimento. Né? Então, o bom conhecimento traz informações, boas informações. Você vai discutir, vai concordar ou não. Então, não abandonem, né, os clássicos, aqueles pioneiros que começaram a pensar o Brasil. Darcy Ribeiro, não abandone Darcy Ribeiro. Né? Não vai discutir a formação do povo brasileiro sem ler um Darcy Ribeiro. Né? Não vai ler quem está saindo agora na moda, porque isso está acontecendo no Brasil também. É a tese do cara que cita o amigo, do artigo do amigo, do amigo, do amigo. Sabe? Tem que ler essa gente, senão não vai conseguir entender essa realidade brasileira. Porque a semente do entendimento está lá. Eles começarem a entender. Então, se a gente começar a essa discussão maquiada, essa coisa toda, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, vão neles. Acho que era isso. Estou à disposição aí para conversar. Obrigado. Assim, você foi uma pessoa extremamente simpática, desde o momento que a gente procurou. Assim, em nome do Coletivo Negro Minervino de Oliveira, né, que é um coletivo partidário do PCB, a gente agradece demais, sabe? A gente precisa estudar muito e você foi muito solícita com a gente. Então, assim, agradecer você, tá? Por isso, por ter... Nossa, é muito fácil chegar a você. A gente falou, vamos procurar a Soraya, e, né,
a gente fala, e agora, né? Vamos, né? E aí a gente fica com essa preocupação. Mas, nossa, você foi extremamente simpática. Respondia, a gente tem uma entrevista que a gente fez com você até online, que a gente vai publicar essa entrevista e tal, até para as pessoas que estão assistindo aí. E assim, fundamental. Agradecer ao Carlos também, que está aqui nos bastidores. A gente teve um pouco de dificuldade, tadinho do Carlos. O Carlos estava ali correndo para resolver os nossos problemas de bastidores. O Carlos está aí, ó. O Carlos é nosso... Carlos é um cara extremamente gente boa aqui, nosso camarada, sim, um ganho para as lutas sociais no Brasil todo e principalmente em Maringá, viu? Esse cara aí vale 10, viu, Soraya? Bom, prazer, Carlos. Muito obrigada aí pela força. Esse cara aí vale 10. Soraya, então é isso, tá? A gente agradece e quem sabe a gente faça outras dobradinhas com você. Estou à disposição. Só a gente entrar em contato e combinar. Beleza, então. Gente, agradeço aí todo mundo que participou. E um recadinho para vocês: se organizem, lutem. Nós temos que nos organizar para lutar. Nós temos no governo um fora Bolsonaro que a gente precisa colocar na ordem do dia. A gente precisa estar organizando. Só a luta resolve a vida. Então, assim, é um convite para a gente militar tanto nas organizações negras quanto nas organizações comunistas, né? Nós temos uma frase que a gente fala muito, Soraya, no coletivo negro aqui, que é: pretos e vermelhos venceremos. Que é uma forma da gente chamar tanto esses camaradas negros da nossa história, quanto também a gente colocar os nossos camaradas negros de hoje para essa luta que a gente precisa. Não é uma luta fácil, não é uma luta simples, mas é uma luta que não pode parar. A gente tem clareza disso. Vamos lá. Então a gente está convidando todo mundo aí para se organizar. Vamos para a luta, galera, e a gente precisa estudar. O José Paulo Neto falou esses tempos atrás que três coisas para ser sério. Para ser um militante sério tem 3 coisas. A primeira é estudar, a segunda é estudar e a terceira é estudar. Tem que fazer um estudo bom e pensar aquilo que o Clóvis diz na Sociologia do Negro Brasileiro, que está muito fresco para a gente, que é a praxis, né? O primeiro capítulo lá, ele fala da praxis. Que ele está falando tanto em crítica a quem está só na academia, quanto em crítica a quem não está estudando a realidade brasileira. Então a gente tem que ter uma praxis e atuar na realidade da forma mais consciente possível. É isso. Então, obrigado, Boa Soraya. noite, gente, eu que agradeço. Até a próxima. Valeu, Carlos. Até mais, todo mundo. Pretos e vermelhos.